Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Meu nome é Aline Florner, sou professora do canal Estudante Estuda e criadora do método QR2 de estudo por questões. Se você está estudando para concursos, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as aulas. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Deixe um comentário dizendo qual tema e disciplina você quer ver aqui. Mas e aí? Como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Ao começar a bateria de questões, leia a questão. Tem certeza da resposta? Segue o vídeo. Tem dúvidas, mas tem quase certeza? Pause o vídeo e reflita sobre a questão. Isso vai aguçar seu cérebro e ele vai entender e reter melhor aquele conhecimento. Responda e dê o play. Veja a resposta e anote sua dúvida. Repita isso para todas as questões. No final da bateria, releia todas as suas anotações. Amanhã, releia suas anotações e refaça a bateria. Veja se melhorou. Melhorou? Você está no caminho certo. Piorou? Releia suas anotações mais vezes e refaça a bateria até melhorar. As anotações e revisões frequentes vão fazer você subir de nível e vai melhorar muito nas provas. Se você quiser aprofundar na metodologia de estudo por questões, temos duas opções. Se quiser questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer meu curso de elite para a área policial. Ou, se quiser estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Boa aula! Vamos para a tela? Banca CESP Suframa 2014. No que diz respeito ao texto, julgue o item. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Item errado. Prejuízo é paroxítona, mas é acentuado por trazer I tônico em hiato, não seguido de NH. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, Médico 2014. O emprego do acento gráfico em incluíram e número justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item errado. Incluíram I tônico formando hiato. Número é acentuado por ser proparoxítona. Logo, são regras diferentes. Banca CESP PM 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico na palavra atrás justifica-se com base na mesma regra que justifica o emprego do acento gráfico em fiéis. Item errado. Atrás. Oxítona terminada em A. Regra geral. Fiéis. Oxítona terminada em ditongo aberto. Regra específica. Não são terminadas da mesma forma, nem são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP ICM 2014. Julgue o item seguinte. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos homogênea, médio e bromélias? Item correto. Homogênea, médio, bromélias. As três palavras terminam em ditongo e são paroxítonas. Logo, são acentuadas e pela mesma razão. Banca CESP ICM 2014. Julgue o item a seguir. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos Brasília, cenário e próprio. Item correto. Brasília, cenário, próprio são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP MME 2013. A palavra hidrelétricas poderia ser corretamente grafada como hidroelétricas?
Item errado. Se usássemos hidro como prefixo, não haveria hífen, pois termina em O e a letra seguinte é diferente. Observação. A forma correta seria hidroelétrica, também considerada correta ao lado de hidrelétricas. Banca CESP, TJ, Cargo Analista 2012. A expressão boca a boca poderia ser corretamente grafada também com hífen, boca a boca, assim como ocorre com bola de neve barra bola de neve. Item errado. Palavras compostas com elementos de ligação não recebem hífen. As formas corretas são apenas boca a boca e bola de neve. Banca CESP, Câmara dos Deputados, Cargo Analista 2012. No trecho, monoteísmo judaico-cristão nas ciências, o adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também estejam corretas as formas judaico-cristão e judaico-cristão. Item errado. Hífen é utilizado para palavras compostas. Judaico-cristão é um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo formado por duas partes. Então, o hífen é obrigatório. Banca CESP, CEDU, Cargo Professor 2010. A palavra sócia-diretora também estaria corretamente grafada da seguinte forma: sócio-diretora. Item errado. Não existe essa palavra. No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta. Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo. Na segunda forma, sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura. Logo, essas formas não têm qualquer relação. Banca CESP, Polícia Federal, Cargo Papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Para tal, tem de haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro dentário. Item correto. Nessa questão, foi usado corretamente o verbo haver como sinônimo de existir. Não confunda com o haver, no sentido de relacionado, como em uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são relacionadas. Banca CESP, PRF, Agente Administrativo 2012. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros, o termo a fosse substituído por a. Item errado. O triângulo de sinalização deve ser posicionado à distância de alguns metros do automóvel. O a só deveria ser usado se expressasse tempo decorrido ou distância decorrida. Banca CESP, Polícia Federal, Cargo Papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Vale dizer, a possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência de registros dentários. Item errado. Haver é verbo. Para dizer que algo possui relação com alguma coisa ou pertinência, usamos haver. A possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência.
Banca CESP, DPEM 2013. Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item: mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. E tem errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por a. O contrário também é verdade. Aqui temos a ligando o tempo à palavra condenado. Esse tempo de condenação ainda vai decorrer, então substituir por a causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. Banca CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos, 2018. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? E tem errado. Esse porquê é separado e sem acento, pois temos uma interrogativa direta. O porquê, junto e sem acento, é conjunção, como ocorre na resposta da pergunta. Banca CESP, Superior Tribunal de Justiça, 2018. Julgue o item a seguir. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é: por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que se tornou tão inflamadamente debatida? E tem errado. Temos uma interrogativa direta com ponto de interrogação. Então, devemos usar porquê separado e sem acento, pois não está antes de pausa. Banca CESP, FUNPRESP, Conhecimentos Básicos 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei porquê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porquê poderia ser substituída por o porquê. Item correto. A banca apenas pede para trocar a locução com o sentido de por qual motivo, pelo substantivo direto. O porquê, que é o mesmo que o motivo. Não sei porquê. Por qual razão? Não sei o porquê. A razão. Banca CESP, Polícia Federal, 2013. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido, caso o trecho, a fim de solucionar o litígio, fosse substituído por a fim de dar solução à demanda. E tem errado. Haveria prejuízo. A locução indicativa de finalidade é a fim de, escrita separadamente. CESP, TRF, Cargo Técnico 2017. O CDH solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse, até o final de 2017, um grupo de peritos internacionais e regionais, por um período de pelo menos um ano, a fim de monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen.
A substituição da expressão afim pelo vocábulo afim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Item errado. A fim de indica finalidade. A fim é adjetivo e significa semelhante. Bancasesp, Unipampa, nível médio, 2013. Pesquisadores brasileiros publicaram cerca de 14 mil artigos. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Item errado. Cerca de traz ideia de medida aproximada. Publicaram cerca de aproximadamente 14 mil artigos. Acerca de indica assunto, equivale a sobre ou a respeito de. Bancasesp, TRF, 2017. A pergunta a respeito da exigibilidade ou não de procedimento licitatório prévio para a contratação de serviços profissionais de advocacia não comporta uma resposta genérica. Julgue o próximo item. A substituição da expressão a respeito da por acerca da manteria a correção e o sentido do texto? Item errado. A grafia deve ser acerca da, pois o sentido é de sobre a exigibilidade, a respeito da exigibilidade. Bancasesp, ABIN, Cargo Técnico e Inteligência, 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade. Uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão. Item errado. Temos o clássico par. Senão isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, senão é separado mesmo. Bancasesp, TCDF, Cargo Auditor de Controle Externo, 2012. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em 1000 anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu próprio poder. A substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto? Item errado. O senão é junto, pois equivale a exceto. Exceto a não ser por seu próprio poder. Bancasesp, Funpresp, Conhecimentos Básicos, 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. As duas formas seriam possíveis e corretas. O CESP apenas pede para inserir o porquê substantivo junto e acentuado, sinônimo de causa, razão, motivo. Bancasesp, Controle Externo, 2013. Julgue o seguinte item. Os vocábulos assistência, potável e elétrica
são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Assistência é uma paroxítona terminada em ditongo. Potável é paroxítona terminada em L. Elétrica é uma proparoxítona. São acentuadas por uma regra diferente. Banca CESP, Conselho Nacional de Justiça, 2013. A mesma regra de acentuação gráfica justifica o emprego de acento gráfico nas palavras construída e possíveis? Item errado. Construída traz e tônico formando o hiato. Por essa razão, acentuado. Possíveis é uma paroxítona terminada em ditongo, também acentuada. Observação. A regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP, TRT 2013. As palavras países, famílias e níveis são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Países traz e tônico formando o hiato, por essa razão, acentuado. Famílias e níveis são paroxítonas terminadas em ditongo, também acentuadas. Observação. A regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP, DEPEN 2015. Julgue o próximo item, relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item incorreto. Essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, DEPEN 2015. Julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras penitenciário, carcerária e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Item correto. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Geologia 2015. A ocorrência de hiato justifica o emprego do acento agudo nas vogais I e U, nas palavras construída e conteúdos. Item correto. Construída e conteúdos são acentuadas pela regra do hiato. Regra. Acentua-se I ou U tônico sozinho ou seguido de S na segunda letra de um hiato, desde que longe do dígrafo, NH. Banca CESP, TCE 2013. As palavras providências e fortalecê-los recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Item correto. Providências está na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Fortalecê-los está na regra geral das oxítonas, pois terminam em E. Observação. O pronome não é considerado na análise. E aí, gostou das questões? Qual tema você quer ver na próxima aula? Deixe seu comentário e um like. Um abraço! Até a próxima!